Vem comigo, pessoal! Continuando aqui no circuito do relé falta de fase, só que agora, vídeo passado eu falei sobre o circuito de força, agora eu vou mostrar sobre o circuito de comando. Afinal de contas, o falta de fase, quando desarma, esses três contatos aqui de cima, L1, L2 e L3, que nós vimos aí no vídeo passado, são ligados ao contato de força, né? Olha ele aqui, ó. Aqui, ó, L1, L2 e L3 ligados na parte superior do disjuntor motor junto com o circuito de força. Mas quem desliga o contator não é o circuito de força, já que o contator, o A1 e o A2 do contator, esse aqui é o A2, o A1 está lá em cima, ele está no circuito de comando. Então, só esses três aqui em cima não poderão desligá-lo. Ou seja, ele tem que ter outros dois contatos que vão estar na linha de A1, né, preferencialmente na linha de A1, que aqui está o A1, e que ele vai abrir, ocasionando desligamento do contator. Então vejamos que o circuito relé falta de fase possui duas partes. 3 L1, L2, L3 conectores ligados à linha de força, ligados diretamente aqui pela entrada do disjuntor motor ou de preferência pelo contator. E também aqui, ó, o 15 e o 18, não é o 16, gente, é o 15 e o 18. Daí ele está na linha de A1. Daí como é que fica? Fica aqui, ó, fica assim. Vai ter os dois disjuntores de comando, que você deriva, no caso aqui, pode derivar até daqui, ó, que eu fiz aqui, ó. No teu disjuntor motor que eu joguei 3 cabos para o relé falta de fase, você pega 2 da entrada dele e joga aqui no disjuntor. E desse disjuntor, que no exemplo aqui eu fiz direto, mas é só um exemplo prático, você joga uma fase O relé falta de fase, ele não é feito para ligar e desligar o contator. Ele é feito para desligar o contator em uma falta de fase. Então, ele é um componente de automação porque ele faz isso sem interação humana. Mas ele não, no dia a dia, cara, isso aqui é capaz de ficar mais de um ano sem nunca desligar o contator, porque tranquilamente, se for por exemplo, uma bomba de um prédio, uma bomba de uma piscina, cara, é capaz de passar anos sem ele nunca abrir, porque vai passar anos sem nunca faltar uma fase. E se faltar uma fase, cara, não vai ser uma fase da linha de distribuição pública, vai ser uma fase do próprio painel, algum fio de algum borne, de algum conector soltou, tá? Não vai ser uma das 3 fases da linha de distribuição pública que vai ter faltado, não vai. Se faltar da linha de distribuição, ele vai abrir do mesmo jeito, mas o problema é no painel. Sempre é um conectorzinho do painel que soltou um fio e ocasionou uma falta de fase e ele aciona. Aqui é a chave responsável pela automação. Se for um prédio, serão 2 chaves boias e o relé falta de fase. Se for uma piscina, será o pulsador que vai fechar o temporizador, aqui será o temporizador e aqui o relé falta de fase. Ou o timer digital da piscina. Se for o compressor pneumático, será um pressostato. Se for um compressor de refrigeração, será o pressostato de baixa, que ele fica fechando e abrindo e desligando. Então o relé falta de fase, se for um motor hidráulico, daí ele nunca desliga. Ele fica ligado se a operação durar 48, 70, uma semana, ele vai ficar uma semana ligado, né? Ele desliga manualmente. Daí só o relé falta de fase, mas geralmente ele nem tem contator, circuitos hidráulicos, mas vamos lá. Então o que acontece? O que vai acontecer? Eu vou fechar esse daqui, que vai simular a chave boia, o pressostato, enfim, seja qual for o termostato, seja o que for que vai fechar o contator. E aqui o falta de fase, tá bom? Então, ó, tá aqui, eu vou ligar, vamos ligar e vamos ver o que vai acontecer. Ó. Pronto. Liguei, vou ligar aqui, ó. Ok. Um dos 3 aqui, como eu fiz uma gambiarra, deixa eu ver qual que é a primeira gambiarra que eu vou
Que eu fiz aqui uma. Esse aqui não é esse, é esse. Esse aqui, ó. Eu acho que é esse. Eu vou faltar uma fase, tá bom? Eu vou faltar uma fase. Aqui tá ligando, desligando, tá vendo? Daí tá lá desligando, bomba, desliga a bomba, desliga a bomba, liga a bomba, desliga a bomba. Daí de repente liga a bomba, daí tá a bomba trabalhando, daí... Puf! Opa! Desligou a bomba. O pessoal só vai saber que desligou a bomba do prédio quando falta água. Porque não avisa, né? O porteiro não vai ter, o zelador, o síndico, ninguém vai saber. Só quando faltar água, que o zelador ou o síndico vai subir lá, ele vai ver o quê? Opa! A caixa de água superior tá vazia. E agora? O que aconteceu? Daí vai ter que chamar quem? Ai, merda. Aí, botei na tensão errada. Deixa eu ver se vai dar. Galera, tinha feito erro aqui, mas já resolvi. Daí o que acontece? Eles vão perceber que faltou água só quando esvaziar a caixa d'água de superior completamente. Eles vão ver, chama o eletricista. Primeira coisa que o eletricista vai fazer. Deixa eu ver se tem 220 aqui nos terminais. Opa, deu 220 no 15 e no 18. Então ele já sabe imediatamente, primeiro que ele vai ver isso aqui piscar, né? É uma das vantagens, né, que eu te falei. Ele avisa a falta de fase. Vendo a falta de fase, para confirmar, ele vai ver se tem 220 aqui. Tem 220 aqui. Significa o quê? Que as duas chaves boias estão fechadas e a tensão ficou presa aqui. Por quê que esse 220 aconteceu? Ele fica preso aqui. Veja, vamos aproximar aqui, ó. Por que tem 220? A fase 1 vem, passou pela chave boia que está fechada, já que a caixa está vazia, ela fechou. Vem e breca aqui. O relé falta de fase abriu, a fase 1 está brecada aqui. E a fase 2 vem, atravessa o bobinário do contator e breca aqui. Daí vai ter 220 aqui. Então ele sabe que as duas chaves boias estão fechadas e o único componente responsável pelo desligamento do contator, e consequentemente do motor, é o relé falta de fase. Daí é só ver o ponto que saiu a fase e botar o cabo de novo, né? Tanto faz, se fosse uma piscina, se fosse um pressostato, um compressor, essa é a mesma coisa. Ia ter 220 volts aqui, que o componente de comando, seja ele qual for, que manda ligar o contator, estará fechado. Então a fase 1 passará pelo componente de controle, de automação, e brecará no 15, e o outro passará pelo A2 e brecará no 18, tá bom? É assim que você vê na hora se ele é o responsável. Tem um circuito muito popular que isso não acontece, que o relé falta de fase abre, você vê se tem 220 aqui e não lê nada, não lê 220, porque ele tem outra característica, também muito popular, esse tipo de circuito, e qualquer dia eu vou fazer para você, e eu vou medir aqui, você vai ver que não tem 220, o relé falta de fase foi quem desligou o contator, mas não vai ter 220 aqui. Daí eu vou mostrar para você o diagrama e você vai tentar descobrir o porquê antes de eu responder, que é um diagrama muito comum e muito simples, até mesmo talvez o primeiro diagrama que você vai aprender em comandos elétricos, que gera uma confusão também, porque ele, quando o relé falta de fase aciona, não fica 220 em cima dele e gera confusão também. Tá bom, pessoal? Falou!